dividido entre Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe e Icônio. Então, quando Paulo diz aqui as igrejas da Galácia, ele está referindo-se a essas regiões: Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe e Icônio. Portanto, essas igrejas da Galácia, elas são os frutos da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E Paulo foi e expôs o Evangelho da Graça a esses irmãos. Eles creram. E estava tudo mil maravilhas. Eles corriam bem, como disse Paulo no capítulo 5. Estava vindo numa graça. Entenderam a graça, absorveram o Evangelho e estavam vivendo no amor de Cristo. Mas aí, irmãos, eles rapidamente caíram no conto do vigário. O que aconteceu? Saíram, abram aí no capítulo 15 de Atos. Atos capítulo 15. Atos dos Apóstolos, que é um registro histórico da igreja cristã. Atos capítulo 15. Atos 15. Todos acharam? Amém. Então esse texto aqui é um texto fundamental para entendermos o pano de fundo da epístola aos Gálatas. Ele diz o seguinte, Atos 15, todos acharam? Amém. Vamos começar a ler. Então, alguns que tinham descido da Judéia, portanto judeus, crentes, ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Irmãos, eram só judeus que tinham saído disso? Não. Veja o verso 5. Veja que os alguns do verso 1 reaparecem no verso 5. O que é que diz o verso 5? Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido. Então veja, o texto é enfático. Diz que eles eram oriundos de uma ramificação da religião judaica, que era o farisaísmo, mas que eles tinham crido em Jesus. Todavia, contudo, porém, eles não tinham largado o quê? O que, irmãos? A lei. A religião. Eles não tinham largado daquilo que Cristo tinha consumado na cruz. Eles alimentavam ainda a alma e o espírito dele com aquilo que Cristo tinha vindo tornar realidade e consumou. Caducou, esclerosou, aboliu para todo sempre. Mas eles creram em Cristo, mas não largaram a religião. Eram judeus, eram crentes, eram salvos, porém presos, aprisionados à religião. Aí alguém diz assim: não, irmão, mas é só um cortezinho, é só a fimose sagrada. É porque Deus tem pavor do prepúcio. Deus tem perseguição com esse pedaço da carne do prepúcio. Deus tem ojeriza ao prepúcio. Porque parece que do prepúcio é que procede todos os males do homem. Feitiçarias, homicídios, maus pensamentos, tudo parte do prepúcio. A ideia é mais ou menos essa. Então tem que cortar. E alguém diz assim: não, irmão, mas é só uma fimose, só vai doer alguns dias. Amados irmãos, essa ideia aparentemente é bem interessante, legal, bonita, certo? Mas quando você circuncida, aí você diz: não, mas isso não tem nada a ver com hoje em dia. Acalme-se que a gente vai ver se tem ou não. Na circuncisão, uma vez feita, você era obrigado, veja, não era nem opcional, era obrigado a guardar toda a lei. Portanto, cortou, tem que guardar. Eu quero cortar, mas não quero guardar. Tem que guardar. Circuncidou, tem que guardar a lei. Cortou, está obrigado a guardar. Não é nem opcional, está guardado. Tem que guardar, é obrigatório. E veja, irmãos, o verso 5, Atos 15. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidar e mandar-lhes que guardassem toda a lei de Moisés. Então veja, a questão não era só a circuncisão. A questão é que depois de circunciso, você não podia nem optar. Não quero guardar, não. Tem que guardar. Cortou, tem que guardar.
E foi esta proposta religiosa que esses irmãos, lá da Judéia, de Jerusalém, desceram e foram o quê? Perturbar o ânimo e a fé dos irmãos. Eles sabiam que Paulo estava pregando o evangelho e os gentios estavam aceitando. Os gentios estavam crendo. Os gentios estavam aderindo ao evangelho. Mas eles, movidos por orgulho religioso, por um senso nacionalista, eles saíam e foram encher o saco dos irmãos, dos gentios que tinham crido, dos gentios que não tinham compromisso nenhum com lei, com Moisés, com Davi, com nada. Mas eles iam e diziam: olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, a morte de Cristo é importante, mas ela não é absoluta. Como assim? Não, porque agora é a nossa parte. Cristo fez 98% na cruz. Os 2% agora é comigo e com você, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, lá na estrada de Damasco, ele levou uma queda. Ele tacou a cabeça no fio de pedra e ficou meio noiado. Certo? Eles diziam que Paulo era pregador, era apóstolo, mas eles diziam que Paulo era meio radical demais com o tetelestai de Jesus. Paulo levava o estar consumado muito a sério. Não leve muito a sério a Paulo. Sabe por quê? Porque ele é muito radical. Quando Cristo disse estar consumado, é porque ele estava tendo agonias de dores na carne. Mas isso não tem muita implicação no nosso espírito, não. Quando se diz isso, irmãos, você está anulando a cruz. Quando se propaga essa ideia, você está negando a eficácia do Evangelho, que está consumado na morte e na ressurreição de Cristo. Qualquer coisa que venha a aderir, qualquer coisa que venha a agregar valores à cruz, anula a cruz. Não adianta. Qualquer favor que eu tenta dar, por mais bonito, por mais bem ornamentado que seja, estou anulando a cruz e a eficácia dela na minha e na sua vida. E esta foi essa proposta. Aí chegaram lá na província da Galácia. Graça e paz, irmãos, graça e paz. Vocês creram no Senhor Jesus? Cremos. Quem foi que teve aqui? O nosso amado irmão Paulo. Aí foi. Oh, irmão, que bênção. É muito bom ver o amado Paulo, mas olha, esse negócio de graça, não, a gente tem o nosso papel. A gente tem um histórico religioso para trás. A gente não pode apagar e negar tudo isso, não. Não, então assim, o Espírito Santo só vai agir plenamente na sua vida se você cortar. Se você arrancar esse pedaço de pele aí no seu prepúcio. Se você fizer esta fimose. E os irmãos da Galácia, que tinham aprendido de Paulo, que tinham ouvido o Evangelho, que tinham crido, eles rapidamente caíram nesse conto do vigário. Aderiram a essa ideia. Aderiram a essa proposta religiosa. E fizeram o quê? Aquilo que existiu e existe até os nossos dias. Que é o quê? É a associação, é o relacionamento do Evangelho com a religião. Que é a adesão, a mistura, o pacto da graça com a religião, da graça com a lei. É este o modus que prevalece até os dias de hoje. Embora não diga que tenha que cortar, fazer circuncisão, hoje em dia não precisa mais nem fazer isso. Basta mesmo guardar a lei. Porque naquela época tinha que primeiro fazer circuncisão para depois guardar a lei. Hoje, só que foi abolido foi a circuncisão na carne, mas guardar a lei tem que guardar. Portanto, repousa sobre o meio dos seus lombos, se abraçar nessa ideia que a salvação, a minha justificação, a minha glorificação com Cristo depende também de mim. E não depende. Não depende de quem quer, nem de quem corra, mas de Deus usar de misericórdia. E se nós estamos hoje aqui é porque Deus um dia se interpôs na minha vida e na sua vida, e nós achamos misericórdia e graça da parte do Senhor. Isso não tem papel, dedo, mão nenhuma da minha nem da sua parte. Glória a Deus. Foi um chamado de Deus. Ouvimos a voz do Senhor e nós não endurecemos nosso coração e abraçamos o Evangelho de Cristo. Um dia na nossa vida andávamos por aí,
Mas o Evangelho nos expôs à morte e à ressurreição de Cristo, que é o coração do Evangelho, que sem isto, nada adianta Cristo ter expulsado os demônios que expulsou, falado as palavras bonitas que falou, ensinado o que falou, curado o que curou, se ele não tivesse sido morrido e nem ter sido ressuscitado. Este sim é o coração do Evangelho e que compete a nós, irmãos e crentes, na graça do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas foi a corrupção disso que os irmãos da Galácia aderiram. Isso é muito sutil, irmãos. Aí é para a gente dizer, não, mas isso existe até os dias de hoje, de maneira indireta, de maneira implícita, de maneira inconsciente, mas está presente. E isto é o sistema religioso que está no meio de nós. E que cabe a nós, irmãos, que entendemos que é o contraponto do Evangelho, estamos prontos, habilitados para gritar e defender o Evangelho no contraponto do sistema religioso. O que é religião? O que é religião? Religião, irmãos, é um sistema ideológico que está cheio de doutrinas, de arranjos, de mecanismos humanos que visa religar o homem com Deus. É o homem, através dos seus ritos, através da sua moral, através do seu bom comportamento, das suas obras, da adesão de rudimentos, da adesão de ritos, da adesão de sacrifícios, da adesão de ritos. Ele usa isto como um mecanismo para se apaziguar, para se reconectar, para se religar, para se reconciliar com Deus. Isto é religião. Agora, e o Evangelho? O Evangelho, irmãos, é o fluxo totalmente diferente da religião. Porque enquanto a religião parte do homem para com Deus, parte do relativo para o absoluto, do finito para o infinito, o Evangelho é de Deus para o homem. O Evangelho foi Deus que veio até mim, e não eu que me religuei com Deus. E para nós não ficarmos aqui citando verso mais verso, eu quero que você grave pelo menos 2 textos da palavra, que quebra todo esse sistema, toda e qualquer proposta religiosa. O primeiro é João 1,14. O que é que diz João 1,14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de glória, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas o que eu quero chamar a atenção para esse pequeno verso, e a força da expressão do verso é: e o Verbo se fez carne. Não foi eu que me divinizei, foi Deus que se encarnou. Foi Deus que se fez carne. Não foi eu que pedi para Deus se encarnar em Jesus. Não, foi Ele, através do seu beneplácito, da sua boa e perfeita vontade, que se decidiu se encarnar, que se decidiu vir a mim em Cristo, em que decidiu se fazer Emanuel para comigo e para com você. Não foi eu, como diz Paulo, citando Saulo lá em Romanos 10, ele diz: não foi quem subirá para trazer lá de cima o Cristo, ou quem descerá até as profundezas para trazer Cristo de volta aos votos. Não, é uma obra de Deus. O Verbo, o Deus, o Eterno, o Absoluto, foi que se fez carne. Não foi eu que me divinizei, foi Ele que se encarnou. Então, essa primeira parte desse verso já quebra as pernas de toda qualquer proposta religiosa, porque não partiu de mim, não foi um mecanismo meu, foi de Deus para comigo, foi de Deus para com o seu povo. E um outro trecho que você pode também anotar seria 2 Coríntios capítulo 19 e 20. O que é que diz lá? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas, não imputando aos homens as suas transgressões, mas concedendo-lhes o quê? O ministério da reconciliação. Reconciliai-vos, pois, com Deus. Aí alguém disse: não, está aí, irmão, o verso. Eu tenho que me reconciliar com Deus, certo? Mas eu me reconcilio porque Ele já se reconciliou, reconciliando consigo em Cristo todas as coisas,
Aí o verso seguinte: reconciliai-vos, pois, porque você já está reconciliado, porque a obra já foi feita, porque o grito de está consumado já foi dado. Então é pelo fato dele ter feito, é que eu me reconcilio. É por ele já ter se reconciliado em Cristo lá na cruz, comigo e com você, é que eu vou e dou um passo, porque ele já fez a obra. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas, não imputando aos homens as suas transgressões, mas concedendo-lhes o ministério da reconciliação. Reconciliai-vos, pois, já com Deus, porque aquele Cristo que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Glória a Deus. Isto é evangelho. Isto é de Deus para comigo. Isto vem do alto para mim. Não tem nada a ver comigo de eu ter feito isso. Não foi eu que clamei a Deus para que ele fizesse isso. Não, foi ele que de livre se condescendeu para comigo e para com você e veio até nós em Cristo Jesus. E pagou a obra que eu e você e ninguém pode consumar. E que as religiões até hoje não entenderam isso. E tenta hibridizar o evangelho com toda e qualquer proposta religiosa. Então, religião é um mecanismo humano, parte de mim, buscando esse religamento, essa reconciliação, essa reconexão de mim, através dos meus recursos, através de ritos, de liturgias, de obras, de praxes, de comportamento, de moral, de lei. Eu vou buscando esse meu apaziguamento com o Eterno. Mas quando eu olho para o Evangelho, é tudo feito por mim. É tudo feito por você. Já foi feito, já foi pago, já foi consumado de uma vez por todas. E eu, em fé, eu vou, através do amor de Cristo que vai me constrangendo, eu vou cedendo, cedendo, cedendo e cedendo a esse amor, a essa graça, essa obra maravilhosa do Senhor Jesus. Aí vem essa proposta religiosa que atingiu os Gálatas e atinge a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, e contraria, e macula, e contamina a simplicidade e singeleza do Evangelho de Cristo, a mente. Voltando lá para Gálatas 3. Como é que Paulo inicia os seus questionamentos? Primeiro de tudo, irmãos, o que me chama a atenção nesse verso 1 do capítulo 3, ele diz: ó insensatos Gálatas. O que me chama a atenção, irmãos, é que você não vê Paulo usando aqui o seguinte termo: ó alguns Gálatas. Ele não diz que alguns dessa igreja cristã na Galácia aderiram à ideia, não. Quando ele diz ó insensatos Gálatas, o que deixa claro para nós é que todos os irmãos da província da Galácia aderiram a essa ideia. A ideia de circuncidar e ter que guardar a lei para trazer um adendo, para trazer um reforço para a obra de Cristo. Lembre-se, Atos 15 diz: tem que circuncidar para poder ser salvo. E uma vez circuncidado, você tem que guardar a lei. Não é isso que nós vimos lá em Atos 15? E essa proposta não atingiu só os Gálatas, não, irmãos. Atingiu em Colossos, atingiu em Filipenses, atingiu em várias comunidades. E atinge até hoje. Não, irmão, a reforma reformou tudo. Conversa fiada. Pode até ter sido bom, bonito no início, mas com o passar dos anos, e até hoje é o que está explícito diante de nós, o sistema religioso fazendo adendos para anular, para apagar, para nebulizar a cruz de Cristo na vida dos crentes. Ele diz: ó insensatos Gálatas. O que é insensato, hein, irmão? Aí alguém diz assim: é alguém sem sensatez. Tá certo, né? É alguém sem sensatez. Mas no original grego, irmão, essa palavra insensatos é anoteio. O que é anoteio? É uma pessoa que está com dificuldades de raciocínio. É uma pessoa que está com seu intelecto, com o seu entendimento embotado. É alguém que está com as suas faculdades de raciocínio, de inteligência atrofiada. É o que Paulo chama em Romanos 14 de um débil na fé. É alguém enfermo na fé. Eram crentes,
mas a mente deles tinha sido corrompidas pela proposta religiosa que se misturou, que se relacionou com o Evangelho. Ele diz: ó insensatos Gálatas, porque eles perderam a sensatez deles através da adesão da proposta religiosa com o Evangelho, atrofiando a mente deles. O que foi acontecer? O que ele diz aqui, ó: quem vos fascinou? É claro que Paulo sabia quem tinha jogado esse feitiço. E eles também sabiam, mas muitas vezes, quando se lança a pergunta na nossa cara, irmãos, isso serve para nós refletirmos. Toda vez quando Paulo lança uma pergunta, ele sabe a resposta e os seus destinatários sabiam a resposta. Mas ele faz isso como um recurso para fazermos refletir. Quem vos fascinou? A palavra fascinar aqui no original grego é a mesma palavra para feitiçaria lá no capítulo 5, farmaqueia. Quem jogou o pozinho mágico na cara de vocês, nos olhos de vocês? O que é que Paulo diz aqui no verso 1? Ele diz que quando ele pregou o Evangelho da Graça, os irmãos pela fé contemplaram Cristo crucificado. Como um quadro assim de propaganda, eles conseguiram entender o Cristo moído, transpassado pelas nossas transgressões, mas ele apresentou também o Cristo crucificado. Então os irmãos da Galácia, quando ouviram o Evangelho, eles entenderam como que se tivessem visto o Cristo crucificado, como obra consumada. Mas aí, a ideia aqui de feitiço, de encantamento, de fascinação, é a ideia que os gálatas no paganismo deles usavam como magia, jogando um pozinho mágico, né, um feitiço. Joga um feitiço, aí a pessoa passa a ver algo distorcido, passa a ver algo de forma não nítida. O Cristo crucificado para eles ficou não nítido. Eles tentavam enxergar a obra de Cristo feita por eles, mas aí o pozinho mágico da religião gerou um encanto, um fascínio, e a cruz ficou assim, cheia, empoeirada, nebulizada, distorcida, e eles não conseguiam mais discernir o coração do Evangelho. E a mente deles ficou totalmente corrompida, atrofiada, através do conto do vigário. Portanto, irmãos, vejam quão nocivo e danoso é você tentar relacionar Evangelho com religião, tentar relacionar a graça com a lei. Mesmo que seja bonito, mesmo que a proposta seja encantadora, mesmo que seja tudo muito bem argumentado, mesmo que seja tudo muito assim, aparatoso, sofisticado, nós temos, irmãos, que nos posicionar contra toda e qualquer proposta que visa nebulizar, que visa tornar a imagem do Cristo crucificado para nós fora. Não pode haver esse correlacionamento, não pode haver essa adesão. Evangelho é Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado, triunfante e glorioso e majestoso. Mas os irmãos caíram nessa ideia, caíram no ponto vigário, como quantos hoje não estão caindo, e também dentro do sistema religioso. Porque o fluxo que Paulo usa aqui no capítulo 3 é da religião para o Evangelho, e não do Evangelho para a religião. Por isso que ele diz aqui no versículo 3, ele diz: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, pelo Evangelho, acabeis agora pela carne. Ou seja, vocês entraram agora para a lei, entraram agora para a religião. Aí lá na frente no capítulo 3, depois você lê devagar, você vai ver dizer aqui o seguinte: olha, a religião ou a lei serviu de aio até a fé, me serviu de um suporte até o Cristo. Mas uma vez que Cristo veio e pagou e fez a sua obra, eu já não devo mais permanecer vinculado ao aio, à lei, à religião. Então o fluxo é do aio para Cristo, é da religião para o Evangelho. E uma vez que eu estou no Evangelho, creio no Evangelho, tenho o Evangelho, não é para me voltar
para trás, não é para me regredir, não é para retroceder, não é para me voltar para a religião. E foi isso que os Gálatas fizeram. Foi isso que os Gálatas fizeram, e é isto que é o modus operandi hoje em dia dentro do cristianismo. A imagem de Cristo está turvada, a imagem do Cristo crucificado está totalmente não nítida, não discernível. Portanto, o primeiro mal que nós podemos elencar que as religiões produzem é tentar nebulizar a cruz de Cristo, é tentar negar a eficácia e o quão absoluto foi a morte de Cristo. Eles tinham crido e eles não estavam mais conseguindo discernir, através dessa proposta religiosa, a eficácia da morte de Cristo. Como tem muitos crentes hoje em dia que, apesar de confessar com os lábios que creem na morte de Jesus, mas já creem de uma forma nebulizada pela religião, já vê de uma forma danosa por conta de todo o rito e proposta religiosa. Portanto, o primeiro mal que as religiões produzem na mente do ser humano é esse atrofiamento no entendimento, é essa impossibilidade de discernir a morte de Jesus. Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, ele diz lá que a lei gravada em pedras, ele chama isso de ministério da condenação, ministério de morte. Aí Paulo diz, até hoje, quando se lê a lei de Moisés, o véu está posto sobre a sua mente, e os seus sentidos se embotaram. Então veja quão danoso é querer sustentar a ideia de evangelho com religião, ou religião com evangelho. Não dá. São duas coisas inconciliáveis. Não dá para conciliar. Não dá para tentar ingerir as duas propostas. Um é contraponto da outra. Portanto, a religião causa males na mente, causa males na nossa dificuldade de discernir o Cristo crucificado. Mas, para ficar mais fixo aqui em Gálatas, vamos ver, aqui na própria Epístola aos Gálatas, pelo menos umas 3 propostas de qual é esse feitiço da religião. Qual é esses feitiços, esse encantamento das religiões? Por que as religiões encantam? Por que as religiões enfeitiçam os olhos das pessoas? Primeira proposta, vai para o capítulo 2. E vamos ler dos versos 17 ao 20. Capítulo 2, versos 17 ao 20. E eu gostaria de titularizar isso, dizendo que um dos feitiços da religião é o quê? É querer voltar ao passado, salientar o que já foi pago, consumado e realizado de uma vez por todas. É salientar o pecado. Um dos feitiços da religião é dar poder ao pecado, é salientar o pecado, é enfatizar o pecado. Portanto, capítulo 2, verso 17, o que é que diz? Olha o que Paulo diz aqui. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, olha só, irmãos, ele está dizendo aqui que se eu prego Cristo, essa questão do pecado já não mais existe. É porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna edificar aquilo que destruir, constituam a mim mesmo transgressor. E veja, irmãos, transgressor, quando se transgride, só pode transgredir quando houver uma lei, porque onde não há lei, não há transgressão. Verso 19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para com Deus. Agora o verso 20, já estou, veja, ele não será, ele já está, e todo crente também deve dizer isso, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim
e se entregou a mim, entregou a si mesmo por mim. Eu quero que você pegue essa parte final do verso 19, que fala aqui, ó, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, e vá lá para o capítulo 1, e leia o verso 4, capítulo 1, verso 4. O qual, veja só, é a mesma coisa que ele diz, mas aqui ele vai dar uma outra direção. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, não é a mesma coisa que ele diz lá no verso 19? Para nos livrar do presente século mau. Pastor Robson, ele pregou há uns dias atrás sobre libertos do império das trevas e transportados ou arrebatados para o reino do seu Filho em amor. E que império das trevas é esse? É justamente esse século mau. É esse retrocesso para a lei, para a vida em pecado, para a consciência acusatória, para a era que o diabo condenava, para a era da lei, dos sacrifícios, da religião, dos ritos, das cerimônias, das ordenanças. Volta esse século mau, é voltar para o eão passado, voltar para a lei, voltar para a religião, voltar para o rito. Só que ele nos tirou do império, dessa idade das trevas, e foi ele, não foi eu. Ele nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Portanto, salientar o pecado, dizer que a graça é adentro do pecado, dizer que eu estou fazendo... Como é que eu posso pregar ainda pecado se a lei morreu em Cristo? Como é que eu posso dizer que você é pecador se você já creu em Cristo, está em Cristo, e para você já não há mais lei? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas consciências, e sobre estes não há mais lei. Se não há mais lei, não há transgressão. Se não há mais lei, o pecado está morto. Amém. Portanto, se ele se entregou por mim, por mim mesmo, é me tirar desse século mau, do império das trevas, e me transportar para o reino do seu Filho amor. Portanto, uma das artimanhas, dos encantos, dos feitiços da religião é me transportar para o passado, para o antes da cruz, para a lei, para a justiça própria, para a religião, para o sacrifício. É para eu voltar para o império das trevas e salientar que eu sou pecador, que eu tenho que pagar um preço, que eu tenho que fazer isso, aquilo, cumprir isso, esse rito, me tornar, ter nota 10 no comportamento moral. Portanto, esse é um dos enganos, feitiços da religião que ela produz. Além de embotar os sentidos e o entendimento, ela leva você para o passado, você sai do reino e volta, por conta da religião, lá para o século mau. Para onde Cristo tirou, a religião te leva de novo e você vive nessa neurose culposa da antiga pacto, do século mau, do império das trevas. Um outro mal, ou outro feitiço que nós podemos salientar aqui das religiões, está no capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. Ele diz o seguinte, Paulo dizendo: maravilho-me que tão depressa passasseis, olha só de novo, sempre é esse passar, é sair de um estado para o outro, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Veja, irmãos, que Paulo chama o outro evangelho de quê? Da proposta dos irmãos lá de Jerusalém: circuncida e guarda toda a lei. Isto Paulo chama de outro evangelho. Se isto Paulo chama de outro evangelho, de algo danoso, imagine o que está hoje ao nosso redor. Nós da graça, irmãos, nós às vezes somos muito coniventes e passivos com tudo que a gente vê ao nosso redor, com toda a proposta religiosa que nós vemos ao nosso redor. Não digo para atacarmos pessoas, para ferirmos a personalidade da pessoa, mas contra o sistema sim nós temos que bater. Contra as religiões sim nós temos que bater.
Porque além de ser danosa para a mente da pessoa, ela leva a pessoa ao quê? A fazer adendos ao Evangelho da Graça. Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns, e nós já vimos quem são esses alguns, né? Lá em Atos 15. Alguns que vos inquietam. Irmãos, tem crente que vive para perturbar os outros crentes, né? Tem crente que sai da sua casa, sai da sua cidade para ir perturbar a fé dos outros. Só sai da sua casa, irmão, se for para edificar a vida dos outros, não para perturbar. Na internet tem muito desses. Na internet tem muito desses. Tem muitos desses que perturbam e pervertem a fé singela de muitos irmãos. Então ele diz aqui, ó: mas não alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas olha só a radicalidade de Paulo. Não é minha, é de Paulo. Resolva com Paulo, não comigo. Paulo diz: ainda que nós, ele se coloca, ele e os cooperadores dele, ainda que nós mesmo, ou um anjo vindo do inferno, é isso que ele diz? Do céu. Vindo do céu. Ainda que venha o querubim ungido para cá, ainda que venha o São Gabriel para cá, eu digo: sai, Gabriel, em nome de Jesus. Porque o conteúdo do Evangelho já foi posto, já foi realizado. Não há mais reparos nem adendos a ser feito. Considere anátema. Olha o que Paulo diz: ainda que um céu vos anuncie outro evangelho, além daquele que vos tem anunciado, seja anátema. Considere maldito. Repudie qualquer proposta religiosa que venha a trazer adendos, acréscimos ou decréscimos do evangelho. Não há reparos para fazer na obra de Cristo, irmãos. Não há adendos para fazer no está consumado. Está consumado? Está consumado. De fato e de direito, de uma vez por todas. Qualquer proposta que visa: não, isso aqui é legal. Não, isso aqui é uma coisa bem moderna. Não, isso aqui é uma coisa assim, é o plus do Evangelho. É as últimas boas notícias das boas notícias. É o jornal de hoje do Evangelho. Diga não. Pode dizer não, irmãos. Diga não à proposta religiosa. Diga não ao sistema religioso que visa a trazer adendos e acréscimos para o Evangelho de Cristo. Não há reparos a fazer. Seja firme e constante na verdade do Evangelho. Defenda o Evangelho de Cristo. E não aceite qualquer adendos ou reparos, por mais bonito que seja a proposta religiosa. Portanto, o segundo malefício que nós podemos trazer desse feitiço da religião é a tentativa de trazer acréscimos, reparos à cruz de Cristo. Amém? Seguindo em frente, nós podemos ver um outro feitiço que a religião produz. Eu tenho quantos minutos ainda, pastor Ramos? 5 minutos. 5 minutos? Eu vou ver se eu trago de 2 aqui bem rápido. É a submissão a homens. Um dos grandes feitiços da religião é propor a você que você se torne submisso a pessoas, a homens. Basicamente divinizando-os, endeusando-os a homem. E o Evangelho não tem compromisso com nenhum homem. Não tem. Não faz você servo de ninguém a não ser de Cristo.